Olá, meu nome é Renato Demarque e hoje eu quero conversar com você sobre o tema do superenvelhecimento, né? Envelhecimento para aquelas pessoas que chegaram aos 90 e 100 anos de idade ou que passaram os 100 anos de idade. E para esse tema, eu trouxe uma apresentação que eu vou usar como guia, então, para a gente conversar sobre esse assunto. Então, quem são os nonagenários e centenários? Por definição, são pessoas que sobreviveram e chegaram aos 100 anos de idade. Então viveram, portanto, 20 anos a mais do que a expectativa de vida média dos países desenvolvidos, que é de 80 anos. O número de centenários no mundo, em 1950, era de 24 mil apenas. Hoje é de 269 mil. E a projeção para 2050 é de 3,8 milhões de pessoas. Desde 1960, o número de centenários vem dobrando a cada 10 anos. E isso reflete o crescente número de pessoas que têm 80 anos ou mais. Algumas delas vão continuar envelhecendo e vão chegar até os 100 anos. Desde o início da existência do ser humano, é que nós tentamos descobrir qual é o elixir da eterna juventude ou da imortalidade, né? Todos os indivíduos que ultrapassaram a expectativa média, a esperança média de vida de uma época, eles eram alvo de curiosidade, admiração, inveja e discussão. Afinal, qual era o seu segredo? Como conseguiram chegar àquela idade? O elixir da eterna juventude, ele foi buscado durante milênios, através de rituais, dos mais estranhos, inclusive, como, por exemplo, Cleópatra, que se banhava em leite de burra, ou a condessa Elizabeth Bathory, eu não sei se fala assim, mas, que no século XVII se banhava em sangue de mulheres jovens. Não deve ter funcionado, né? Tudo isso para adiar ao máximo o avançado do envelhecimento. E hoje nós compreendemos o envelhecimento como uma oportunidade. O envelhecimento ele transformou as nossas sociedades mais desenvolvidas em sociedades também envelhecidas, né? E ele traz um grande desafio em termos de saúde, acesso, né, e bem-estar para essas pessoas, para esse século em que nós estamos, né, o século XXI. Uma vida prolongada, ela é um recurso valioso. Ela oferece a oportunidade de viver mais tempo, repensar e reajustar os nossos objetivos de vida, ambições e desejos pessoais. O que com muita frequência é necessário, porque às vezes durante a juventude, a idade adulta, as pessoas não têm muito tempo para buscar a felicidade, né? Para alinhar a sua vida com objetivos maiores de realização por conta das demandas da vida. Então, envelhecer com qualidade oferece uma oportunidade de se ter uma vida mais feliz e com significado, né? Os centenários são, portanto, pessoas que, por ultrapassarem, por terem ultrapassado em 20 anos a expectativa média de vida dos países desenvolvidos, eles são um exemplo de envelhecimento bem-sucedido, né? Porque eles conseguiram evitar as principais doenças relacionadas à idade e que atingiram um limite e, portanto, atingiram um limite extremo da vida humana. Eles também são considerados enganadores da morte, porque de alguma forma eles retardam ou escapam de determinadas doenças, as quais são letais em idades jovens. É muito frequente que essas pessoas cheguem aos 100 anos muito bem de saúde, como a gente vai ver logo mais, logo mais. Doenças como diabetes mellitus, neoplasias, doença de Alzheimer, doenças circulatórias, e de certa forma eles conseguem comprimir e adiar o início dessas doenças para uma fase mais tardia da sua vida. Então o que eles fazem é comprimir a morbidade, né? Comprimir as doenças que normalmente matam as pessoas mais cedo e elas começam a aparecer bem mais tarde nas suas vidas, né? Seria isso, portanto, uma adaptação? As evidências a partir de autópsias indicam condições subclínicas como calcificação das artérias principais, alterações do sistema respiratório, deposição amiloide em vários tecidos, entre outras. Aparentemente, os sobreviventes excepcionais são capazes de atrasar
e adaptar-se às principais doenças crônicas e assim manter função biológica, mesmo tendo problemas já bem estabelecidos. Então, essa aqui é a distribuição mundial, né, das pessoas centenárias. A gente observa um grande crescimento, né, principalmente nas últimas décadas, e uma tendência a que essa, que era uma reta aqui no começo, se transforme em uma exponencial, fazendo com que esse aumento seja ainda mais rápido nas próximas décadas. Aqui nós observamos, então, a barra azul, então, é pessoas com 95 a 99, essa barra aqui é de 90 a 94, e nós observamos uma tendência, né, do aumento das pessoas centenárias, que acompanha uma tendência do aumento nas outras faixas a partir dos 80 anos de idade. Ou seja, as pessoas chegam nessa idade e depois seguem envelhecendo na mesma proporção em que as pessoas estão cada vez mais chegando a essa idade aqui dos 80 a 84. Ou seja, uma tendência que se mantém no nível populacional em diferentes populações do mundo. A esperança média de vida mais alta, a nascença em nível mundial, né, da OMS 2013, mostra o Japão como o país que tem a maior esperança média de vida. Mas nós observamos que, além dos países europeus, né, que nós já sabemos que tem uma expectativa média de vida alta, alguns países que a gente não esperaria, como o México, né, como Singapura, porque são países que, por terem um nível socioeconômico mais baixo, né, nós esperaríamos que eles não tivessem um envelhecimento tão acentuado. E, no entanto, ali estão, né, mostrando que o que interfere no bom envelhecimento, né, no envelhecimento até longas idades, pode estar além, né, das condições socioeconômicas de um país. No entanto, para confirmar que as condições socioeconômicas são importantes, nós vemos países africanos que têm uma má condição socioeconômica, né, com as mais baixas expectativas de vida. Né? A gente vê Serra Leoa com apenas 46 anos, que é muito pouco, né? Aqui nós vemos a percentagem de população nos países com 65 anos ou mais no nível mundial. Né? Nós temos de novo o Japão como campeão, seguido também por países europeus. Aqui a classificação mundial dos países com maior prevalência de centenários, né? Então, em números absolutos, os Estados Unidos é o país que mais tem pessoas centenárias, né? Em milhares. Seguido pelo Japão, que é um país mais envelhecido também, proporcionalmente ele é muito mais envelhecido, né, que os Estados Unidos. E nós vemos países aqui como o México, de novo, né? E aqui a distribuição geográfica mundial por continentes, né? Na Ásia nós temos o maior número de pessoas centenárias, né? A América tem bastante, né? Mas se concentra mais na América do Norte. Quando a gente vê a América separadamente, a América do Norte conta com 80%, né, dos centenários, América Central 14% e América do Sul 30% dos centenários, de acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas. Falando um pouco sobre epidemiologia. Então, as mulheres são a maioria dos centenários, porém os homens centenários são os que apresentam melhor estado de saúde. Né? Eles chegam com melhor saúde nessa etapa da sua vida. Mas as mulheres são a maioria. Nós observamos aqui a porcentagem das morbidades mais prevalentes nos centenários de acordo com o gênero. Então, as mulheres, nós vamos ver que concentram mais morbidades do que os homens, em praticamente todas as síndromes que foram elencadas aqui, né? Com alguma exceção. Mas os homens aparentemente são mais saudáveis, né? Os homens que chegam a essa idade são mais saudáveis. E aqui a percentagem das síndromes mais prevalentes no centenário de acordo com o gênero novamente, continuando aqui com mais condições crônicas, das quais, novamente, as mulheres são que apresentam a grande maioria, com algumas exceções. Em relação às demências, né?
A prevalência de demência, ela aumenta muito entre os 65 e os 85 anos, o que nos levaria a assumir que os centenários seriam alvo de limitações cognitivas, né? Necessariamente, né? Entretanto, não é isso que acontece. Os estudos documentam que existem centenários livres de disfunção cognitiva. No estudo nos Estados Unidos, 55% dos centenários permaneceram cognitivamente intactos, confirmando que a demência não é uma condição inevitável nas vidas mais longas. Em relação à saúde social, comparativamente com octogenários e nonagenários, os centenários têm uma saúde social muito pobre. Nas investigações realizadas, a maioria tinha aproximadamente uma pessoa com quem se comunicar ou socializar, que é um número muito baixo e muito mais abaixo do que as faixas etárias anteriores. 50% dos centenários desses estudos estavam em risco de isolamento social. Então, com o avanço da idade, o suporte social das pessoas vai reduzindo e cada vez menos pessoas de referência, né, ou pessoas com quem eles possam contar, são encontradas. Em relação à vida conjugal, a história da vida conjugal de homens e mulheres centenários é notavelmente diferente depois de atingirem os 60 anos de idade. É muito diferente mesmo entre homens e mulheres. Dos 60 anos de idade até os 100, os homens centenários que habitam com a companheira vivem 2 vezes mais do que uma mulher centenária vive quando habita com seu companheiro. Então parece que as mulheres são melhores protetoras, né, dos maridos do que os maridos são das mulheres. Os homens geralmente têm relacionamentos com mulheres mais jovens e, por conseguinte, as mulheres centenárias com homens mais velhos, né, não centenários, faz com que elas vivam mais da metade das suas vidas sozinhas. Então pense, uma mulher que já é casada com uma pessoa mais velha do que ela e que vai viver muito tempo, vai perder o seu companheiro, né, mais cedo e, portanto, vai viver muito mais tempo, né, na comparação com os homens, sozinho. Quanto aos viúvos, mais da metade volta a casar com mulheres mais jovens, geralmente 10 anos ou mais. Né? Um comportamento muito frequente, muito comum. Ser solteiro aumenta o risco de alteração cognitiva, o que pode ser explicado pela solidão e isolamento. Outras evidências na China rural indicam que quanto maior a função cognitiva ou física, maior é a tendência da pessoa a viver sozinha, ou seja, quanto melhor ela está fisicamente e cognitivamente, maior a chance de ela buscar viver sozinha, né, quando envelhece. Viver em comunidades religiosas, né, demonstrou benefício para atingir os 100 anos em ambos os sexos, mas é mais acentuado no sexo masculino. Essa vantagem ela vem do estilo de vida mais saudável e regular que praticam os membros das sociedades religiosas, né, e do apoio maior por parte dos mesmos, porque isso inibe os comportamentos tipicamente masculinos de consumo de álcool e tabaco, que a gente sabe que são muito nocivos e que antecipam a morte. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre diferentes estudos de diferentes países, tá? Que eu chamei de sentimentos e percepções, porque são estudos que envolvem sentimentos e percepções. Então, enquanto os informantes focalizam nas atividades da vida diária, né, o informante, né, o cuidador, o familiar, os centenários eles centram-se na saúde mental, deixando em segundo plano a saúde física. Né? Becker, 2003. Então, para a pessoa muito idosa, o mais importante é estar com a mente funcionando bem. Os indivíduos centenários demonstraram alto nível de bem-estar e valorização positiva de suas vidas, apesar da presença de substanciais limitações físicas e cognitivas. Ou seja, mecanismos de adaptação permitem que a pessoa se sinta muito bem, apesar, né, de apresentar agravos de saúde. Os recursos pessoais, tais como saúde, rede social e extroversão, mostraram impacto direto nas diferenças interindividuais de felicidade. Ou seja, pessoas que têm melhor rede social, que são mais extrovertidas, elas se adaptam melhor, né, ao envelhecimento.
Nos Estados Unidos, 2 estudos, né, mostraram que a maioria do sexo feminino, com baixa escolaridade, renda de 4 a 7 mil dólares, com alterações da visão e audição, usando uma média de 2 medicações por dia, o que é pouco, né, resistindo à institucionalização, não desejando ser institucionalizadas ou viver em instituição de longa permanência, com estilo de vida próprio, mostrando-se satisfeito com a vida e adotando uma filosofia do aqui e agora, vivendo o aqui e agora, ativo mental e fisicamente e vivendo sozinho ou em companhia dos filhos. Essa é as maiores prevalências, né, em termos de atitudes e outros elementos fundamentais em centenários norte-americanos. No outro estudo, quanto à personalidade, o bom humor foi um componente recorrente dos centenários, sendo usado como uma espécie de estratégia de sobrevivência diante da perspectiva da morte, né? Essa capacidade de administrar situações adversas com humor foi um importante fator para a própria longevidade, né? Levou as pessoas a envelhecerem por mais tempo. E os centenários raramente consideram a idade avançada como limitação intransponível e, quando percebiam não mais poder continuar atividades específicas, procuraram substituí-las por outras atividades compatíveis com as suas possibilidades. Então, sim, são mecanismos de adaptação, né? Os centenários também mostraram serem mais aptos a lidar com o estresse do que a maior parte dos indivíduos mais jovens do que eles, né? Apresentaram personalidade resistente ao estresse e com baixo risco de emoções negativas, como ódio, medo, culpa, tristeza, depressão, ansiedade, hostilidade e impulsividade. Ou seja, pessoas que têm mais emoções positivas e conseguem evitar as emoções negativas. Como é que eles conseguem isso, né? Isso é o que você deve estar pensando agora. Isso contribui positivamente para a longevidade, por levar à melhora na saúde cognitiva, já que ansiedade e depressão exercem efeitos negativos sobre o funcionamento cerebral, né? No Japão, o maior tempo de vida dos okinawanos, que são as pessoas que mais envelhecem no Japão. O Japão é um país bem envelhecido, mas a província onde mais se envelhece é em Okinawa. Foi em parte atribuído ao seu estilo de vida, que inclui alimentação balanceada, exercício regular, uso moderado de álcool, abstenção do fumo, controle da pressão arterial, espiritualidade e baixo nível de estresse. Muito interessante, né? Que eles têm toda uma programação para envelhecer de forma saudável, né? Isso não acontece à toa, isso acontece devido a diversos elementos da cultura japonesa que permitem esse envelhecimento com saúde. Um outro exemplo, né? Quanto às fraturas do quadril, os okinawanos apresentaram 20% menos fraturas do que o resto do Japão e 40% menos fraturas do que os norte-americanos. Embora a densidade mineral óssea, quando ajustada ao tamanho do corpo, fosse similar à dos americanos, a perda de massa óssea com o avanço da idade ocorreu em ritmo mais lento. E vejam que interessante. Essas diferenças poderiam ser explicadas pelo alto consumo de cálcio nos alimentos, exposição ao sol e incremento na atividade física, especialmente durante a velhice. Então, eles aumentam a atividade física durante a velhice. Em relação à China,